Vivemos em uma era de mudanças rápidas. O mercado muda, a tecnologia muda, o dinheiro muda, mas o caráter, disciplina e verdade continuam sendo a base de qualquer sucesso que é muito duradouro. Hoje a conversa é real, sem rodeios, bem sem gesto, sem nada. Vai falar de vida, negócios, vendas. Quem decide não desistir. É isso aí. É o meu amigo que está presente, Felipe Brizola. Muito obrigado pela sua presença, Felipe. Grande Manuel, grande honra, viu, meu amigo? Muito obrigado. Nós vamos falar muita coisa da Troy Motors aqui de São Bernardo do Campo, pro Brasil para o mundo. Mas antes da gente começar esse bate-papo, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem que agradecer as pessoas que são os nossos patrocinadores, nossos colaboradores. Como eu digo sempre, a gente não pode esquecer deles. A Fame é uma empresa que está sempre aqui com a gente, que é uma empresa de brindes personalizados. Eles mandaram para a gente aqui caneca, mandaram um caderno e lá tem mais uma infinidade de brindes. Tem chaveiros, tem copos, tem cadernos. Tenho certeza que eles vão encontrar o brinde ideal para o seu evento. Precisou de brindes? Entre em contato com a Fame Brinde. O Grupo Motiró é uma construtora e incorporadora e está com lançamentos aqui na região. São imóveis com 2 e 3 dormitórios, condomínio clube, uma infraestrutura completa para você e para sua família. Na hora de realizar o sonho da casa própria, entre em contato com o Grupo Motiró. Eles têm uma opção perfeita para você. O Terça da Serra é um residencial para idosos. Um espaço lindo, com mais de 2.000 metros quadrados, com horta, jardim, um espaço acolhedor e de muito amor. Se você precisa de um lugar especial para idosos, entre em contato com o Terça da Serra. Nosso agradecimento também à Eletrônica Marques, que é um espaço para quem ama tecnologia. Se você precisa comprar celular, cabos, carregadores, acessórios digitais, caixas de som e muito mais, você vai encontrar tudo isso lá na Eletrônica Marques. Vamos falar agora, começando aqui um programa que eu digo, aqui é um bate-papo e vamos que vamos. O que é o Felipe Brizola fora do Instagram dos negócios, hein? Felipe Brizola fora do Instagram e dos negócios. É um pai, um filho, né? Um marido dedicado. Eu sou muito centrado em torno da minha família, né? Acredito que a gente constrói o nosso império primeiro dentro do nosso lar, com a minha esposa. Então eu sou uma pessoa muito conectada com a família, com os ideais, né? Cristão também. Então gosto de viajar. Recentemente agora, no início de janeiro, eu e minha esposa, nós fizemos uma viagem para o Egito, né? Onde a gente curtiu também. Então a gente gosta de passear, de viajar, bater um papo, confraternizar também entre os irmãos. E tudo girando em torno do princípio básico, que é a família, né? Então eu sou um cara muito família, muito caseiro, trabalho bastante, gosto de descansar, passar meus finais de semana, meus domingos de folga do lado dos meus filhos, acordar domingo de manhã abraçadinho com eles. Isso é o que faz eu me movimentar e trabalhar. É a minha base, né? Meu alicerce. Puxa, que legal, Brizola. E aí eu digo pra você, né? E no Instagram, eu tenho visto você, quem que é o nosso mestre aí? Quem que é esse homem aí, o Brizola, no Instagram? No Instagram, a rede social hoje, ela é uma ferramenta, né? A gente entende um pouco de ferramenta, né, mano? Ela é uma ferramenta que ela serve como uma carta de apresentação, né? Então, muitas vezes, a pessoa que ela vem de fora, hoje, quando ela quer comprar um carro ou ela quer conhecer uma nova empresa ou uma pessoa que está por trás dos negócios, primeiro ela vai fazer uma checagem na internet. Quem é a pessoa, né, por trás daquele Instagram? Quem é a empresa? Geralmente ela faz uma pesquisa no Google, ela faz avaliações. Então a ferramenta, a rede social em si, ela virou uma ferramenta de busca, de procura, de reputação, né? Então ela não pode ser deixada de lado. Eu acho que ela é um complemento de quem é você na vida real. Agora a gente não pode deixar também de ressaltar que muitas vezes o que a gente vê nas redes sociais pode ser também fruto de ilusão, né? Pode ter alguma inverdade, as pessoas acabam postando também só o que elas querem, né?
Eu estou até com uma proposta de trazer também, eu estou começando a filmar algumas negociações nossas, a gente vai avançar um pouco mais, a Troy, que vai lançar agora em março, a gente está fazendo bastante conteúdo digital, e está passando pela minha cabeça também fazer o conteúdo de alguns conteúdos voltados para alguns desafios que a gente tem, problemas, né? Então assim, eu vejo que muitas pessoas pintam um ideal ali da rede social, do Instagram, da perfeição. E eu quero trazer alguns conteúdos na contramão disso. Eu quero mostrar também problemas diários que a gente sofre ali na loja, na compra e venda de carro, às vezes alguma garantia, algum cliente que a gente precisa dar um suporte que não está satisfeito, que não gostou do atendimento, que o carro quebrou. Eu também quero trazer essa realidade, eu quero mostrar um pouco mais a realidade de como é o dia a dia, né? Então o Instagram ele é uma ferramenta ótima, mas a gente tem que ter algumas ressalvas, né? Nada melhor do que você conhecer a pessoa pessoalmente, entender ali quem é a pessoa por trás daquele Instagram, aquela empresa, né? Então, eu acho que o Instagram é uma ótima ferramenta e é uma ferramenta indispensável. Eu acho que é muito difícil hoje o comércio prosperar sem a utilização dessa ferramenta também, né? Quais são as maiores reclamações, os maiores problemas, as maiores dúvidas dos seus clientes? As maiores reclamações, primeiro... Você quer mostrar tudo? No universo de carro, né? Então, assim, as maiores reclamações. Primeiro, a falta de atendimento. Muitas vezes o cliente ele entra em contato, ele manda um e-mail, ele envia um lead, né, que através das nossas plataformas digitais, ele tem ali a possibilidade de mandar os dados dele, interessado em algum carro, e muitas vezes esses clientes acabam nem tendo retorno, né? Então a falta de retorno, a falta de atendimento é uma das principais reclamações desses clientes. Indo já para o aspecto de produto, né? Muitos clientes também reclamam de comprar carros que não estão revisados, né? Ou que tem alguma informação oculta ali, né? Tem muitos revendedores que acabam ocultando alguma informação importante. Por exemplo, se o carro é um carro de leilão, tem que estar bem descrito ali, tem que estar descrito ali nas características do carro que se trata de um veículo de leilão, porque ele tem um valor abaixo do mercado, a falta de revisão, o pós-venda, né? A gente acaba vendendo um veículo seminovo e existe a grande possibilidade de ele dar um problema, dele dar a garantia. E uma das reclamações é a ausência do pós-venda também, né? Então, eu diria que a segunda grande reclamação do cliente, depois da falta de atendimento, é a ausência de pós-venda. Quando o cliente ele se depara em uma situação que ele precisa da loja posterior à venda, ele precisa da revenda da concessionária, e ele começa a ter empecilhos, né? Ele começa a ter dificuldade, né? Então, muitas vezes ele tem até uma negativa, né? Então, a segunda principal reclamação do cliente hoje é o pós-venda da loja de carros de seminovos ou concessionária. Às vezes é um pós-venda deficiente, que não atende em prontidão, que não faz o reparo devido no veículo dele, que nega alguma garantia. Obviamente que toda situação a gente tem que analisar para não ser injusto nem com a loja nem com o cliente, porque a garantia ela envolve também muitas questões como mau uso, desgaste natural, mas o que eu percebo do lado do cliente, uma das grandes reclamações também é um pós-venda deficiente, onde o cliente ele precisa de um pós-venda, ele precisa de um reparo no veículo dele e ele encontra muito morosidade e muita dificuldade. Esse também é um dos aspectos que a gente percebe que o cliente reclama bastante. E acho que o terceiro aí desses três desafios seria seria a mentira, a falta de verdade. Às vezes alguns lojistas ou vendedores ali que são a minoria, né, fazem parecer a maioria. O vendedor de carro ele tem um grande estigma chancelado ali nas costas, né? Ele tem um X nas costas que se trata de uma pessoa que sempre vai dar um jeito, que tem aquela malandragem, que vai mentir, mas isso quem está do lado de cá do balcão sabe que a grande maioria são pessoas honestas, que são transparentes.
que fazem suas vendas baseadas ali, fazem com muito caráter, com muita transparência, mas infelizmente existem maus profissionais no mercado, continuam existindo, sempre vai existir, que acabam prejudicando a imagem do vendedor e muitas vezes enganam, adulteram quilometragem, dão aquela garibada no carro, aquela maquiada no carro para parecer novo e acaba não fazendo uma revisão como deveria fazer. Às vezes substitui uma peça ali, que é uma peça, dá uma recuperada na peça, dá uma garibada, não troca a peça para uma peça que seria a necessária para resolver. Então dá aquele jeitinho que acaba atrapalhando muito também, a mentira, a falácia, né, a inverdade. Então, infelizmente, eu acho que hoje são os 3 grandes desafios que o cliente que vai comprar um carro enfrenta. Então, isso é importante você falar e ir acompanhando, né, nesse programa, em muitos aí, principalmente esse programa gravado, né, vocês sabem, mas logo, logo vai estar no ar, então você vai tirar todas as suas dúvidas aqui com o Brizola. Depois de tudo isso que você falou sobre atendimento, sobre cliente, reclamações, você já teve um momento da sua vida, você já quis desistir? Desistir Tudo na sua desistir vida. de tudo. Nunca tive vontade de desistir de tudo. Tem dias que são muito desafiadores, né? Como o nosso grande professor Gustavo Hohrendorf diz, né? Não são dias difíceis, porque o difícil ele vira um bloqueio, né? São dias desafiadores. Existem muitos dias desafiadores, inclusive agora nesse início de jornada nessa empresa nova, né? Depois de trabalhar 18 anos servindo, né? Hoje agora eu sou um empreendedor, então eu estou passando por inúmeros desafios e tem dias que a cabeça está a milhão, né? Que a gente está enfrentando um problema aqui, um problema ali, um desafio aqui, um desafio ali. Mas vontade de desistir nunca tive. Eu acho que não faz muito parte do meu vocabulário. A gente cai, a gente levanta, a gente passa por altos e baixos, mas entendendo que isso faz parte do ritmo da vida, né? Momentos desafiadores, difíceis, depois vem momentos fáceis, alegria. Então eu acho que esse é o grande lance da vida, é o contraste, né? É a polaridade. Só existe a alegria porque existe a tristeza, né? A gente experimenta da alegria porque em algum momento a gente experimentou da tristeza também, contrastou, e eu acho que esse é o grande lance da vida. Agora desistir não, graças a Deus não é uma palavra que nunca fez parte do meu vocabulário. Por isso que eu digo, desistir, gente, jamais. Jamais. Vocês viram aqui o Felipe Brizola falando, né? Agora, o que te motiva, né? Antes de eu perguntar o que te motiva, você falou pra mim que eu conheço o Brizola já há um tempinho, você era empregado, você era diretor de uma empresa, tal. E aí, o que te motivou a falar assim, bom, eu não quero mais, eu quero ser empreendedor, tal, mas o que mais te motivou a isso? Uma pergunta muito interessante, né? Eu recentemente, até o ano de 2025, eu trabalhava em uma concessionária Isso. Toyota, primeira concessionária Toyota de São Paulo, né? Lá fizemos um trabalho muito bacana, em um pouquinho, quase 3 anos de trabalho, a gente estruturou um departamento, uma área comercial, que ela gerava um prejuízo de 150 mil mensal, né? E quando eu assumi, uma empresa assim totalmente desorganizada, sem processo, até mal recomendada ali no mercado pelos funcionários. As pessoas não gostavam de trabalhar lá porque remunerava mal, a comissão era ruim, né, não tinha processo. Então era uma empresa, de certa forma, até um pouco queimada no mercado nesse aspecto. Eu assumi essa área comercial, a gente construiu do zero um trabalho, fez um trabalho muito bem feito. E eu deixei ela depois de 3 anos. Ela virou referência de vendas de seminovos, que era o departamento que eu cuidava, dentro da montadora Toyota, né? A gente implantou um processo Kaizen, a gente estruturou tudo do zero, colocou as pessoas certas nos lugares certos, e eu finalizei ali deixando um lucro aproximado quase de 800 a 1 milhão mês, né? Depois que a gente estruturou tudo, colocou processo. E em algum momento existiu a discussão ali do que era justo ou do que não era justo em relação à remuneração do Felipe Brizola. Lá eu não era sob o regime CLT, eu emitia a nota fiscal e algumas movimentações por se tratar de uma empresa familiar, né?
algumas movimentações foi feito interno, aí entrou uma pessoa jovem, filho ali, né? Dudu. Neto, herdeiro ali da família, entrou, algumas movimentações. A empresa nunca teve um diretor comercial na área de zero. E aí eu comecei a ter um pouquinho de divergência na parte de processual e remuneração. Em algum momento eu olhei para aquilo e não estava achando que era justo o que eu estava me dedicando e o que estava vindo de retorno, né? Mas também entendo pelo lado da empresa, né? E hoje como empreendedor que os custos, os ajustes, eles têm que ser feitos ali pelos acionistas. E se a gente não estiver satisfeito, a gente tem que dar esse próximo passo. E nesse momento, o que me movimentou foi isso. Eu lembro até de uma frase que o presidente da empresa falou, né? Ele comentou, acho que você tem que se dedicar agora para a sua nova fase de vida, que é o seu novo negócio. Inclusive, eu saí de lá com algumas propostas de emprego em outras montadoras, em outras concessionárias, mas eu acabei seguindo o conselho dele, tive bem nesse momento de transição de carreira, essa pessoa que é meu sócio atualmente teve uma oportunidade, né? Teve uma oportunidade de uma loja que já existia há 20 anos, que chamava Potente Veículos, ali na Faria Lima. Era do mesmo dono há quase 20 anos. Aquele quarteirão que a gente foi abençoado com essa loja, ele é um quarteirão que não tem vaga de loja, muito raro, sabe? É 1 metro quadrado ali, muito disputado no centro de São Bernardo. Uhum. E aí, nesse momento de transição, a qual eu estava fazendo análise, se eu voltava para o mercado, ali num cargo de gestor, de diretor em outra concessionária, ou se eu abria o meu negócio, calhou que esse ponto ele foi colocado à venda, né? E eu e o meu sócio, a gente negociou e comprou, e deu tudo certo. Então eu acho que tudo no tempo de Deus, né, Manuel? Esse é um sonho que permeia. Eu sou comerciante desde muito jovem, né? Eu trabalho no comércio com meu avô desde os 7, 8 anos de idade, comércio da família, depois entrei no supermercado e sempre tive essa vontade e esse desejo e esse sonho de ser um empreendedor. Desde muito jovem, ali com 12, 13 anos, esse sempre foi o meu objetivo. Então, assim, trabalhar para os outros já tinha uma data de validade. Eu acho que eu acabei até me estendendo muito. Mas hoje, analisando o cenário e entendendo a minha passagem por essa última empresa, né, que foi uma empresa que eu estruturei tudo do zero, eu acho que foi exatamente a minha prova final para eu poder dar esse próximo passo em direção do empreendedorismo. E essa última empresa foi a que me ensinou algumas etapas muito importantes que eu estou podendo aplicar agora. Então eu acho que tudo dentro de uma construção, tudo no tempo certo. Se você tem um objetivo, no momento certo Deus vai te abençoar e vai te privilegiar com o que você precisa, com o que você quer, com o que você espera, né? Tá certo. E para você, né, depois de tudo isso, o que te motiva a levantar todos os dias da cama? O que me motiva a levantar todos os dias da cama é realmente me tornar uma pessoa que trabalha e que tem uma valorização perante a sociedade. Eu falo valorização de grana mesmo, né? O que motiva eu levantar todos os dias, além da minha família, que é o principal, além de Deus, que eu agradeço pela minha existência, da minha esposa, que é a principal pessoa que eu me dedico a cuidar, dos meus filhos, é o dinheiro, Manuel. Eu trabalho por dinheiro, o que me motiva é o dinheiro. Eu sou uma pessoa que eu busco o acúmulo de riqueza, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu acho que o dinheiro ele é uma ferramenta neutra que você pode utilizar ele para ajudar muitas pessoas, né? Eu ajudo as pessoas ao meu redor, a minha família. Eu ajudo também, faço algumas ações de filantropia, mas eu também tenho a liberdade que o dinheiro pode me dar, né? Eu tenho um carro, hoje eu tenho o carro que eu quero, que eu sempre sonhei. Eu tenho uma moto que eu sonhava quando eu era pequeno, né? Uma moto de alta cilindrada, eu posso me permitir viajar para lugares, eu posso sair no final de semana e comer em um restaurante que eu gosto, né? Então, o que me motiva é a liberdade. Eu acho que eu trabalho pela liberdade de poder sair daqui hoje desse podcast e comer em um restaurante bom, comprar um tênis, um sapato bom, poder pagar
a escola dos meus filhos, que não é uma escola barata, mas eu sei que eles estão no meio de pessoas que e adquirindo ali conhecimento e tendo a disponibilidade de um conteúdo que talvez uma escola pública não teria, né? Então, isso é o que me motiva. E sua visão ao longo do tempo, né, mudou muito, né, o seu trabalho, né? Quer dizer, o que mudou muito na visão ao longo desse tempo do seu trabalho? O que vem mudando? O que mudou? É. Você fala em que sentido mudança? Mudança a visão de trabalho, né? O que mudou? Quando eu comecei até o agora, momento, eu acho que a gente amadurece, né, Manuel? Eu sou um cara muito competitivo. Sempre gosto de ser o primeiro, eu sempre gosto de me destacar, eu sempre gosto de vender mais. Mas com o tempo também vem a experiência, a maturidade de vida. Os filhos também, eles te trazem uma insígnia que você não consegue em lugar nenhum, né? Depois que você se torna pai, você realmente, parece clichê, né? Quando a gente escuta e não tem filhos, mas realmente você começa a enxergar o mundo de uma forma totalmente diferente. Você começa a valorizar mais as pequenas coisas, né? Então eu acho que o que mudou, principalmente de visão de mundo, do Felipe do passado para o Felipe do presente, é valorizar as pequenas coisas. Hoje, todo domingo, quando eu faço uma comunhão com a minha família, né? A gente se reúne, eu, minha esposa e meus filhos, a gente começa agradecendo, primeiro a Deus pela existência, depois a gente agradece o nosso lar, a cama, o alimento na nossa mesa, a gente agradece ter água encanada, né? Ter eletricidade, ter os 5 sentidos, ter os membros. Então eu acho que o Felipe do passado para o Felipe do presente aprendeu a valorizar as pequenas coisas, né? A gente está aqui hoje, eu tenho esse privilégio de estar aqui conversando com você, nesse ar-condicionado confortável, nesse estúdio maravilhoso. Não são todas as pessoas que têm esse privilégio de estar aqui na frente do Manuel. Então, eu acho que eu aprendi a ser muito grato com a vida, né? Eu vim de uma origem muito humilde, mas nunca me faltou nada e depois, agora perto dos 40, comecei a dar valor às pequenas coisas da vida que realmente são o que nos tornam felizes, né? A gente tem que analisar o presente e começar a olhar tudo pelo lado positivo e entender que nós somos pessoas privilegiadas. Então eu comecei a entender que essa maturidade me trouxe esse coração mais grato pelas pequenas coisas da vida, Manuel. Já que você falou que é uma pessoa competitiva, sempre quer ser o primeiro e tal, existe o profissional comum e o profissional fora da curva. Como é que você se denomina? enquadra? Eu sou totalmente fora da curva, Então, sem arrogância nenhuma, não quero parecer aqui uma pessoa arrogante, mas eu também tenho um histórico, então falando profissionalmente do mercado que eu atuo, eu trabalhei em grandes empresas com grandes nomes no mercado. Então, eu posso me definir de forma muito tranquila um profissional totalmente fora da curva, porque por onde eu passei, eu fui destaque. Então, se a gente voltar na primeira concessionária que eu trabalhei, representando a bandeira Chevrolet, foi o Grupo Carreira. Foi onde eu conheci minha esposa, trabalhei lá de 2008 a 2010. E na loja que eu atuei, eu fui o primeiro vendedor todos os meses. Fui destaque. Saí de lá, fui trabalhar com o Sérgio Habib, que é um grande nome no mercado. Na época da Citroën, na transição com a Jack Motors. Ele era um cara muito à frente do mercado, Sérgio Habib. Eu tive um grande privilégio. A minha primeira mentora no ramo de carro foi a Márcia Ferraz no Grupo Carreira, mas eu peguei uma base muito forte do Sérgio Habib, que eu trabalhei. Eu tive um privilégio de trabalhar com ele. E ele era tão à frente do tempo, Manuel, que em 2012 ele trouxe a primeira chinesa para o Brasil, que chamava Jack Motors. Lembro. Trabalhei nesse projeto. Trabalhei nesse projeto. Na televisão, não? Com o Faustão, Isso. Completão. Eu tava lá. Eu trabalhei nesse projeto. E ele estava com esse projeto pelo menos uns 15 anos à frente do tempo. Tanto que você está vendo a invasão de chinês agora. Em 2012, a gente teve muito sucesso no lançamento, nessa época do Faustão. Eu fui um dos melhores vendedores a nível Brasil. Ganhei uma viagem para Disney, com tudo pago, pelo Sérgio Habib, com a minha esposa. A gente viajou, porque eu fiquei entre os 50 melhores vendedores do Brasil. Na volta dessa viagem, eu fui promovido a gestor supervisor, com 22 anos, bem precoce.
Quando eu fui promovido, eu bati o recorde de vendas da região que eu atuava, fui premiado também. Depois que eu trabalhei com o Sérgio Habib, eu tive uma oportunidade de ir para Mitsubishi. Trabalhei como vendedor 2012, 13, 14 na Brabus Mitsubishi da Bandeirantes. Até hoje foi o maior volume de vendas que um vendedor fez em 3 anos consecutivos na mesma loja. Foi aproximadamente 350 carros. Fui o primeiro daquela loja por 3 anos consecutivos. E aí tive uma promoção também, onde acabei tendo um grande destaque como gestor. Depois fui promovido, depois fui para a região do ABC, cuidei de 2 lojas no departamento de seminovos, depois cuidei de departamento de 0 km de seminovos juntos, depois fiquei só em seminovos. E por último, e também sempre com destaque, né? Bati recorde sendo gestor da região do ABC na Mitsubishi. Foi a única vez que a gente colocou a região do ABC em 5º lugar no emplacamento, né? A nível nacional. E posterior a isso, foi essa minha última passagem pela Toyota, onde eu também alcancei números incríveis e mais do que 3 vezes o faturamento e as vendas líquidas e brutas do grupo. Então, olhando a trajetória dos meus quase 20 anos de ramo e fazendo uma análise em terceira pessoa, eu posso dizer que eu sou um profissional totalmente fora da curva, né? Agora, recentemente, vou te contar mais um feito. Em dezembro, a gente está numa operação totalmente nova, né? Adquirimos uma loja, estamos trocando fachada. Eu estou tomando conta da loja do meu sócio também, que ele já tinha uma loja há quase 10 anos. E agora, em dezembro, a gente vendeu 80 carros e já batemos a loja 01 de São Bernardo. Então, assim, numa pré-estreia ali, graças a Deus, a gente já conseguiu um número bem expressivo, né? E a gente ainda tem grandes objetivos aí para poder alcançar. Então, eu me considero uma pessoa fora da curva. Talento abre portas e disciplina constrói impérios, né? Com certeza. É isso aí, gente. Olha, talento abre portas, disciplina constrói impérios. Gente, olha, olha esse meu amigo Brizola aqui, o nosso querido irmão, amigo Felipe Brizola, tá dando uma aula para vocês, né? Falando sobre empresa, sobre a vida dele, como ele começou, como que ganhou. Agora, tem umas coisas assim que são meio bate-pronto, né? O vendedor, ele nasce pronto ou é treino? Vamos lá. Os dois. O talento, ele vai colocar você muito à frente, entendeu, Manuel? Essa questão do vendedor, o Flávio Augusto, ele disse que o vendedor não existe talento, que o vendedor ele pode ser treinado. Eu discordo um pouco. Uma pessoa que ela tem muita dificuldade com comunicação, que ela não tem muita facilidade em se expressar, em argumentar, mesmo a gente se dedicando e colocando muita energia em um treinamento para aquele profissional, dificilmente ele vai ser um vendedor de alta performance. Já um vendedor, já uma pessoa, um ser humano que nasce com talento da retórica, da argumentação, da oratória, que sabe, que consegue se conectar com as pessoas, tem facilidade de conexão, de conversa, que tenha... esse vendedor, ele já é mais fácil... essa pessoa, ela é mais fácil... ela é mais fácil ser treinada e atingir alta performance. Então, assim, pela minha experiência, pelas equipes que eu treinei, pelos vendedores que já tiveram sobre a minha gestão, eu considero que você precisa sim ter talento. Não que seja uma coisa fundamental e que seja só talento, não. O treinamento ele é extremamente importante, ele é necessário e é ele que vai lapidar aquela pedra bruta, né? Mas não significa... Você não vai conseguir fazer de um produto orgânico um diamante. Você precisa de uma pedra ali, de um carvão para fazer um diamante, né? Então, eu acredito que exista sim a necessidade de um talento que é treinável, é melhorado, é lapidado. Mas uma pessoa totalmente sem talento treinar e se tornar um vendedor de alta performance, eu acho difícil. É por isso que às vezes muita gente reclama de vendedor de carro, né? Por falta desse talento, você não acha? Exatamente, Manuel, você tocou num ponto que é muito importante e que eu destaco bastante. Apesar de eu te falar, do que eu acabei de te falar ser uma realidade, se a gente olhar hoje para o mercado, existem muitos vendedores que estão em uma condição de vendedor por falta de opção. Não faz porque gosta,
né? Não faz porque quer, não faz porque tem talento, porque tem dom. Muitas vezes ele faz por uma necessidade, né? E aí esses anos de experiência também me fez entender que eu sempre fui uma pessoa de destaque fora da curva, porque eu sempre gostei de ser vendedor, eu sempre gostei do atendimento ao público, de me conectar com as pessoas, de conversar e principalmente de escutar, né? Ter uma escutativa, entender um pouquinho da vida dessa pessoa, conectar com ela. E eu percebo que a grande maioria hoje de vendedores que estão no mercado, eles têm um pouco dessa dificuldade de gostar da sua profissão. Então, é uma realidade também. Então, tem muitos vendedores que não têm um talento e que foram doutrinados a ser vendedores, mas não fazem porque gostam. E dentro disso eu poderia dizer que tem muitos vendedores que querem empurrar, né? Porque você tem que vender sem empurrar, não é? Totalmente. A decisão ela não pode ser uma decisão à força tomada por um vendedor, né? Eu sempre, pelo menos graças a Deus, as equipes que eu treinei até hoje, sempre eles guiaram a decisão, né? Eles ajudam o cliente, eles são consultores. Eu sempre falo para a nossa equipe, vocês precisam ser consultores, vocês precisam construir uma argumentação que ajude esse cliente a tomar decisão e não force o cliente a tomar decisão. Então, isso já cai no aspecto do atendimento, né? E aí entra o treinamento. Essa é a parte do treinamento, entendeu, Manuel? Então o cara ele já tem um talento nato, ele já tem uma boa comunicação, e aí você treina ele para que ele não seja um vendedor chato, um vendedor insistente. Você treina ele para ele ser uma pessoa simpática, para ele ser uma pessoa agradável, né? Então ele já tem aquele talento nato, e aí você lapida ele e fala, ó, até aqui você pode ir, por aqui você não precisa avançar. Não force o cliente a comprar, não faça ele comprar o que ele não precisa. E isso aí entra a parte do treinamento. Legal, né? Mas falando um pouquinho de carros, né? Com a Troy Motors. Troy aqui, Motors. Troy Motors. O mercado está sendo invadido aí muito aí por carros híbridos e elétricos. Híbridos e elétricos, não é? E agora é moda, tendência ou caminho sem volta? Manuel, é um caminho sem volta, é uma tendência, é um caminho sem volta. É uma moda, é uma tendência, é um caminho sem volta. Então os três estão corretos. Só que não é uma revolução de mercado. Os carros chineses, essa invasão chinesa, eu costumo dizer que é aquela invasão da paleteria mexicana, né? Não sei se você lembra. Então é normal, todo o ritmo de mercado, existe um momento de alta, existe um momento de baixa e um momento de correção. Então a gente nesse exato momento, a gente ainda está olhando para esse mercado como um momento de alta. Por exemplo, um cliente de Corolla, ele nunca vai trocar por um carro híbrido ou elétrico de uma marca chinesa. Então, vai existir um novo nicho de mercado, que é o nicho dos carros elétricos e o nicho dos carros híbridos, que são diferentes, né? Então, em algum momento, esse mercado já vai se estabilizar, principalmente dos elétricos chineses, dos eletrificados. E eu acho que a nova tendência e o que vai se estabilizar como um modelo ideal de carro serão os híbridos, né? Eu, por exemplo, sou um usuário de um carro híbrido. Eu tenho uma RAV4 híbrida. Então, e é isso que eu acredito. O carro elétrico, ele pode ser que a tecnologia avance muito e daqui a pouco eu queime minha língua, mas ele não pode ser um carro como única opção, por exemplo, Manuel. Se você tem um carro elétrico e você quer ir daqui para Belo Horizonte, você vai ter uma grande dificuldade de abastecimento. A gente ainda não tem essa estrutura, né? Então eu acho que é um nicho como um carro de segunda opção, né? A família ali que tem 2 carros, o marido e a mulher, a esposa usa o carro menos, usa o carro só para escola ou trabalha perto, então essa família pode ter um carro elétrico se assim preferir. Agora, não é uma revolução e tem muitos consumidores também que eles utilizam o carro como uma ferramenta de status, de poder, né? Como você, por exemplo, está bem vestido, você está com um relógio, você está com um terno, você está com uma gravata, e o carro ele vira um item de personalidade também. Então, por exemplo, tem muitos amigos meus que não gostariam de ter um BYD, por exemplo, porque a marca não comunica com a personalidade dele. Então também tem esse lance. Então a gente tem que...
olhar e ponderar e entender que o mercado de carro ele é plural. Tem gosto para tudo, tem espaço para todo mundo, Clientes para tudo. tem clientes para tudo, e o conservador vai se manter conservador, a pessoa que é mais liberal, que ela vai continuar sendo liberal. Futurista. O futurista o diferente vai continuar sendo diferente. Quem usa o carro como uma ferramenta de personalidade vai continuar comprando Mercedes, BMW, Porsche. Então, tem espaço para todo mundo. Agora, o fato é que se abriu um novo nicho de mercado e esse nicho está sendo ocupado pelos eletrificados chineses e é uma realidade e não tem mais como correr disso. E as montadoras que se preparem, né, principalmente as mais tradicionais, Chevrolet, Fiat, Ford, Volks, porque elas estão perdendo espaço e muito espaço para essas chinesas que estão chegando agora. Puxa lá vida, já que você falou de tecnologia, espaço, sustentabilidade, o vendedor hoje que você faz o treinamento, ele precisa entender de tecnologia, sustentabilidade para ser um bom vendedor? Vendendo bem? Ou não? Precisa. Voltamos a discutir o que é talento e o que é treinável, né? Existem. E aí é engraçado que isso é uma polaridade que não caminha junto, infelizmente. O vendedor muito talentoso, ele não gosta de treinar, ele não gosta de estudar, ele não gosta de se atualizar. Então ele acaba garantindo o resultado dele em cima do talento. Mas ele não adquire uma constância de alta performance. Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, Emanuel, bater o primeiro lugar, vender 15, 16, 20 carros por mês, não é tão difícil assim. Em algum momento você vai fazer. Agora, se manter vendendo 15, 16, 17 carros todo mês, isso é só diante de talento somado ao treinamento. E aí esse treinamento entra também nesse escopo da tecnologia, né? Então hoje um vendedor de alta performance, Top Gun, como o Sérgio Habib dizia, um vendedor Top Gun de alta... Além de ele ser um cara talentoso, ele é um cara que estuda bastante, entende das novas tecnologias, utiliza as novas ferramentas ao seu favor, utiliza a rede social, a ferramenta, conecta com os carros, faz uma demonstração de um carro, de um item de tecnologia de um carro para o cliente com conhecimento, né? Você ali faz uma conexão com Bluetooth, você ali mostra os benefícios da tecnologia para o cliente. E isso necessita de um treinamento, ele precisa estudar, ele precisa entender e estudar o produto que ele está vendendo. Porque hoje, muitas vezes, o cliente ele entra na loja com o filho dele de 12, 13, 14 anos que entende mais de carro que o vendedor. Por incrível que pareça, porque hoje está tudo na internet. Então, quando ele se depara com um vendedor que tenta gambelar, falar uma informação que não é verdadeira, muitas vezes o cliente pergunta, Manuel, uma informação que ele já sabe, para te testar. Então, hoje o vendedor que não estuda, que não está preparado para responder as dúvidas, falar sobre tecnologia do veículo, ele tem uma deficiência que precisa ser suprida. Por isso que eu digo que o cliente evolui, quem não evoluir junto vai perder venda, não vai? Fica para trás, com certeza. Fica para trás, né? E aí eu pergunto para você o seguinte, Felipe, o que é a diferença de uma loja comum para uma loja de respeito? Muita gente deve querer saber sobre isso também. Tá. Aí a gente precisa definir o que é loja comum. Que é uma loja comum e uma loja de respeito, essa diferença. Entendi. A loja comum, que eu entendo, né, que está no consciente coletivo, seria uma loja que não age de uma forma de acordo com a legislação ou que trabalha de uma forma errada, né? Que não respeita o consumidor. Estou entendendo mais ou menos isso que você está me perguntando. Para uma loja de respeito, então a gente está fazendo uma comparação, uma loja que não tem um respeito com uma loja de respeito. Acho que assim, eu acho que está principalmente conectada com os gestores, quem são as pessoas, os heads da operação, né? A empresa de respeito, ela tem pessoas de caráter na sua administração, na sua gestão, ela tem processo e ela tem cultura, né? Que é exatamente o que a gente vai começar agora a fazer nessa nova fase, porque a gente quer que a Troy Motors seja uma empresa de respeito. E para isso nós precisamos ter uma cultura bem definida, né? A gente precisa entender que a Troy Motors não é o Felipe Brizola, não é o meu sócio. Ela é uma
terceira pessoa que precisa ser cuidada, amparada, que ela precisa faturar, que ela precisa prosperar e que ela precisa ter processos bem definidos, porque os processos é o que impacta diretamente no atendimento do cliente. Então, se eu tenho uma cultura bem definida, uma cultura onde disciplina, hierarquia, os valores, a gentileza faz parte das relações, a ética, a transparência, isso é cultura. E se isso está bem definido na cabeça do meu colaborador, quem não entender e quem não lê a cartilha está fora. Primeiro de tudo é isso. Quando você tem uma cultura forte, você tem um tronco, você tem um escopo, e você declama aquilo com os colaboradores, com os clientes internos que eu falo, eles precisam entender qual é a cultura e eles precisam vibrar essa cultura, eles precisam estar conectados, eles precisam ser transparentes, eles precisam ser verdadeiros. E aquilo ali vira uma nota de corte. Se a gente tem alguém fora desse perímetro de cultura, naturalmente ele vai ficar para trás, né? Ou a gente vai desligar, ou ele vai pedir para sair da empresa. Então a cultura ela define quem você quer no seu time, né? E os processos melhoram a experiência do cliente. Então, a partir do momento que você definiu uma cultura honesta, você precisa definir processos que integram os times para que a experiência do cliente seja fluida. Você quer chegar em uma loja de carro, você quer ser bem atendido, você quer ser acolhido, você quer que o vendedor sente contigo na mesa, te sirva um café, que o ar-condicionado esteja agradável, que a cadeira esteja confortável, que ele tenha um bom negócio para você, que o carro esteja revisado, e tudo isso é dentro de um processo. O carro está revisado porque ele entra, existe uma pessoa que faz a conferência, essa mesma pessoa manda esse carro para um fornecedor que vai fazer a revisão, que vai trocar peça. Esse serviço ele precisa ser fiscalizado para a gente também ter certeza que foi trocado a peça mesmo, além de ser cobrado. Então, eu acho que o que destaca é uma empresa de respeito das demais, processo e cultura, Manuel. Processo e cultura, processo e cultura. Mas eu digo assim que a empresa cresce quando o líder cresce primeiro, né? É ou não é? Pensa comigo. Com certeza. E quando essa pessoa, por exemplo, que eu falei isso, né? Que a empresa cresce quando o líder cresce primeiro, e a pessoa, às vezes, que muitas vezes ela não quer contribuir, sabe? Qual o hábito mais... não quer contribuir para esse crescimento? Isso é muito difícil, né? Às vezes tem pessoas que têm um hábito que não quer mais contribuir para o seu crescimento. É ou não é? Existe, Manuel, e eu sempre tive dificuldade de trabalhar com essas pessoas. E aí? Eu estou em uma constante evolução. Então, assim, eu considero que, primeiro de tudo, a empresa, ela é um CNPJ. Ela é uma pessoa apartada dos sócios e de todos os outros colaboradores. Ela precisa crescer de forma sustentável. E quando eu estou numa posição de liderança, que eu tomo uma decisão, não pode ser uma decisão egóica. Não é uma decisão para me servir. É uma decisão para servir a empresa, para servir a reputação da empresa. Então, só para a gente separar, né? Eu posso olhar e para o meu bolso, essa peça aqui custa metade do valor de uma peça original. Mas essa peça aqui, ela não vai substituir com segurança como a outra peça. Então, assim, pessoalmente, eu posso querer economizar, porque vai sair o dinheiro do meu bolso, e comprar peça mais barata. Mas no momento que eu estou servindo a empresa, eu não posso pensar dessa forma, não é com o meu bolso. Então, primeiro de tudo, a gente tem que servir a empresa, né? E essa constante evolução, ela tem que permear todos os colaboradores que trabalham nessa empresa. Então, quando a pessoa ela está no momento da vida dela que ela acha que ela não tem mais nada a aprender, essa pessoa com certeza ela vai ter muita dificuldade para continuar trabalhando conosco. Porque a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar com o coração... mentes e coração aberto, ouvido selecionável, né? A gente também tem que saber o que escuta, mas a gente tem que estar sempre preparado para aprender mais, porque cada cliente que entra na loja, ele traz uma experiência de vida e ele traz algum aprendizado. A pessoa que faz o nosso café, ela tem alguma coisa para ensinar para a gente. Eu posso ter alguma coisa para contribuir com todos. O nosso vendedor, ele tem alguma coisa para contribuir que com certeza a gente pode evoluir a partir da contribuição de cada um. Então, eu acho que essa construção, ela tem que ser coletiva e a gente tem que estar sempre preparado para evoluir, para crescer. Quem acha que já sabe de tudo, pelo menos para trabalhar com a gente na Troy Motors, não serve. Tá aí.
E tudo isso tem um propósito, né? Você acredita que tudo isso tem um propósito, não tem, Felipe? Tem um propósito. Eu brinco lá no time que é o seguinte, o propósito é o seguinte, nós estamos lá para servir a população no comércio de veículos, que é um comércio de logística, né? A gente vende um carro para a logística da sua família, e esse negócio ele tem que ser justo. Ele tem que ser justo para mim, que estou te vendendo, para o vendedor, tem que ser justo para você que está comprando, tem que ser justo para a empresa, tem que ser justo para a sociedade, porque se é justo para todo mundo, é justo para Deus. Então nós fizemos um bom negócio, né? Então, e o propósito é isso. É exatamente isso que eu falei agora. A gente, no âmbito profissional, o nosso propósito é servir a empresa, porque a empresa, ela emprega ali 15, 20, 30 funcionários, são 30 famílias que dependem daquela empresa. Então, uma decisão, por exemplo, não pode ser uma decisão egóica, né? Não pode ser uma decisão para servir o Felipe. Eu tenho que tomar uma decisão sempre para servir a empresa, porque aquela empresa ampara 30 famílias, 40, 50, 100. Agora, no dia a dia, essa construção, ela tem que ser no coletivo, né? As pessoas, elas têm que ter um discernimento que a evolução, ela é individual, a jornada ela é individual. Então, cada um tem que buscar isso, entendeu, mano? O caminho é longo, mas é solitário, mas você que tem que buscar tudo isso, né? Agora a gente, chegando aqui, de tudo isso que você falou, o que você leva para sua vida? Qual princípio você leva para sua vida? Tudo isso que você disse. Que princípio você leva? O princípio é esse servir a um propósito maior, né? No caso profissional, que a gente está falando da empresa. No caso pessoal, a gente tem que servir a Deus. Então eu acho que a gente tem que estar equilibrado corpo, mente e espírito, né? Então, assim, o que eu levo como propósito, você disse, né? Como que eu levo como propósito para minha vida é que a gente tem que fazer o bem, né? A gente tem que compartilhar, a gente tem que ser instrumento divino. Sempre que eu rezo para Deus, eu nunca rezo e nunca peço nada. Eu sempre agradeço e peço que Ele me utilize como instrumento divino, para que eu seja o seu servo, né? Para que Ele me utilize nos momentos necessários para que eu possa abençoar a vida das pessoas, compartilhar, ajudar, construir. Então, o meu propósito maior, eu tenho certeza que a minha missão, né, a minha essência é ajudar as pessoas, Manuel. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas, dei oportunidade de emprego para muitas pessoas, dei a primeira oportunidade de emprego na área de vendas de carros para muitas pessoas. E isso me faz muito bem. É um elo que eu encontro com o meu eu superior, diríamos assim. Então, o que me faz bem, o que me motiva é ajudar as pessoas, realmente, compartilhar. Bacana, isso é muito bacana. Agora, eu gostaria aqui que você deixasse aqui para nós, que vamos assistir esse programa, a sua mensagem final, o recado que você quer dar. Fique à vontade aí para falar para as pessoas que vão assistir esse programa, que foi muito gostoso e muito produtivo. Muito obrigado, Manuel. Queria, primeiro de tudo, agradecer você, seu time, a esse estúdio maravilhoso aqui, a toda a equipe. O Fala Manuel Podcast já é um sucesso, tem uma baita estrutura, parabéns, tá? Eu queria agradecer primeiro a Deus pela nossa existência aqui, por estarmos aqui. E o meu recado é um recado, assim, muito simples, né? Nós temos que a gente tem que buscar felicidade, a gente tem que estar bem conosco. E eu percebo que a gente está numa fase de uma iluminação, né? Eu acho que a população, a gente tá passando por uma fase aí de iluminação, de olhar para dentro, né? Então o recado que eu queria deixar é o seguinte, antes de julgar o amigo, antes de olhar para fora, que a gente corrija primeiro as nossas imperfeições, né? A busca pelo autoconhecimento, pela melhoria contínua, né? Que a gente brinca da filosofia Kaizen, né? Filosofia japonesa da melhoria contínua. A melhoria contínua não é na empresa do vizinho, a melhoria contínua é na sua empresa. É o que você pode fazer para melhorar a sua empresa, para você se melhorar como homem, como pai, como marido. A gente tem que estar em busca dessa constante evolução. E a evolução, ela não está em falar do outro, apontar o outro ou julgar o outro. Essa evolução, ela passa em esse olhar para dentro.
É você se analisar. Quando aquela pessoa ela te irrita, por que que ela te irrita? O que que você precisa melhorar dentro de você para que aquilo não te afete mais? Então nunca é sobre o outro, é sempre sobre você mesmo, Manuel. Muito obrigado, eu queria te agradecer muito, já está convidado para outros programas aqui. Olha, muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer a você que nos acompanha, principalmente aos nossos colaboradores aqui, as pessoas que colaboram, que nos ajudam. Vocês estão vendo aí na tela todos os nossos colaboradores, né? A gente até se emociona, porque foi uma história tão bonita do Felipe Brizola, cara, que eu me emocionei, sabe? Então, muito obrigado a todos os patrocinadores que você está vendo aí na tela. Fiquem ligados no nosso próximo programa, curtam, compartilhem, toquem o sininho. Gente, vai lá, porque tem muita coisa boa, muito programa bacana, muito legal. E é isso. Nós estivemos aqui com esse irmão maravilhoso, o Brizola. E como eu digo sempre, se você vai lá, você compartilha, outras pessoas vão assistir, vai ver a importância do nosso canal e vamos aumentando os seguidores. Acompanha lá o Fala Manuel Podcast, no grupo Passos TV ABC. Um beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau.